Vamos para mais um dia de atividades? Hoje, sexta-feira, em finalzinho de semana, mas antes o quê? Estudar, tá? Então hoje, sexta-feira, 25 de setembro, vamos para a nossa revisão de ciências. Vamos rever os nossos conteúdos, os nossos capítulos, para que vocês possam estar fazendo uma boa avaliação. Então, pegue o livrinho de ciências de vocês para acompanharem a nossa revisão, tá bom? Então, peguem aí. Então, olha, o nosso capítulo 5. Qual é o título do nosso capítulo 5? A água no planeta. Então, em todo esse capítulo, nós falamos sobre a água, tá? Então, vamos rever alguns fatos importantes sobre a água, tá bom? Então, começando a nossa revisão, nós vimos que a água ela está em muitos lugares. Então, olha só, a maior parte da água que recobre a superfície da Terra está nos mares e oceanos, tá? E essa água, gente, ela é rica em sais minerais, por isso ela é chamada de água salgada. A água também, ela pode ser encontrada nos rios, lagos, nas geleiras, na neve, no solo, nas nuvens, no ar que nos envolve, tá? Essa água, ela contém poucos sais minerais, por isso ela é chamada de água doce, certo? Então, vocês não podem esquecer desses detalhes, tá bom? Então, além disso, a água também ela está presente nos seres vivos, né? Em nós, né? Sem ela não haveria vida na Terra. Nós vimos também que a água, gente, ela é indispensável à vida, tá bom? E que ela faz parte da composição de todos os seres vivos, assim como a onça pintada, né, e as plantas, né, precisam repor constantemente a água perdida nos seus organismos, né? Então, a água, ela tem uma relação muito forte com os seres vivos, né? A água também, ela serve de habitat, né, para muitos seres vivos, como as plantas, né, e os animais aquáticos, tá certo? E além disso, olha só que interessante, ela é fundamental para a reprodução, tá? Isso mesmo, para a reprodução de alguns animais, tá? Então, olha só, gente, essa relação que a água tem, né, com os seres vivos. Então, a água ela é fundamental para a vida, né? Tanto nossa, dos seres humanos, como para os animais, para as plantas. Vimos também que nós usamos a água para diversas atividades no nosso dia a dia. Nós usamos a água para tomar banho, para higienizar os alimentos, para cozinhar os alimentos, para irrigar as plantações, para a geração de energia, para transportar cargas e pessoas. Então, nós usamos a água para diversas atividades no nosso dia a dia. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Como é chamada a água adequada para o nosso consumo? Como é chamada essa água? Acertou quem falou, água potável, tá? Então, a água, para ser considerada potável, ela deve ter o que aspectos? Ser limpa, transparente, não apresentar cheiro, nem gosto, nem conter poluentes ou micro-organismos causadores de doenças. Então, para a gente consumir essa água, ela precisa estar dessa forma, dessa maneira, tá? E essa água que nós consumimos, ela vem principalmente de onde? De fontes naturais, que são os rios e os lagos.
tá? Agora, para ela se tornar potável, ela precisa passar por onde? Por uma estação de tratamento, tá? Uma estação de tratamento, que é nesse local onde são realizados vários procedimentos para retirar as impurezas da água e torná-la adequada para o consumo. Bem, nós falamos também sobre a poluição da água. Nós vimos que, apesar de ser fundamental para a vida na Terra, a qualidade da água muitas vezes é afetada por atividades humanas que causam a poluição de rios, lagos, oceanos, prejudicando a vida de muitos seres vivos. Então, deu para vocês lembrar um pouquinho do nosso capítulo 5? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, onde ele fala o solo do planeta. Nós vimos a água no planeta, agora nós vamos ver o solo do planeta, tá certo? Capítulo 6. Para começar, nós vamos falar sobre as características e formação do solo. Vocês lembram que nós falamos sobre como acontece a formação do solo? Vocês lembram? Então, vamos relembrar um pouquinho essa parte. Então, nós vimos que o solo é onde as plantas se desenvolvem, Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam a superfície ou em seu interior. Vimos também que o solo é formado por pequenos fragmentos de rochas, água, ar e restos de plantas e animais. Nós vimos que existem vários tipos de solo que variam de acordo com seus componentes. O processo de formação do solo ocorre por onde? Pelos desgastes das rochas que estão na superfície da terra. Ao ficarem expostas, essas rochas sofrem com a ação do calor, do frio, do vento e da água. E com o passar do tempo, elas vão se fragmentando em pedaços cada vez menores, formando o quê? O solo, tá, gente? Então, nós vimos, que o solo ele se transforma dessa maneira, com a ação desses elementos, com a ação do vento, da chuva, e com esses fragmentos de rocha, certo? Nós vimos que o solo, ele geralmente é constituído por água, ar, uma parte orgânica e uma parte mineral, E com isso, nós temos alguns tipos de solo. Lembra quais são os tipos de solo? Solo arenoso, solo argiloso e o solo umífero. Muito bem. Vamos rever as características desse solo? Vamos ver. Características do solo arenoso. Como é que é o solo arenoso? Como é que eu identifico se um solo é arenoso? Ele apresenta areia como principal componente. Então, ele tem grande quantidade de areia, certo? Então, ele é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe facilmente, tornando o solo seco, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho do solo argiloso, gente. Como é o solo argiloso, vocês lembram? Solo argiloso apresenta a argila como principal componente, tá? É um solo normalmente úmido, pois a argila é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem da água entre eles, então por isso torna o solo úmido. E o solo umífero, gente, como é o solo umífero? Ele é rico em matéria orgânica chamada de humus. Apresenta areia e argila em quantidades equilibradas. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. Por isso que ele é um solo ótimo para o plantio.
é um solo fértil, muito utilizado para o plantio, certo? Então, olha só os 3 tipos de solo. Vimos também a importância do solo, né? Nós vimos que o solo, ele é muito importante, tá? E ele para torná-lo, para ser utilizado, tá? Em diferentes formas, tá? Nós precisamos ter alguns cuidados com ele, tá? Nós vimos que dele nós retiramos o nosso sustento, que ele proporciona nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação, tá? Que a agricultura ela é responsável pela produção de maior parte dos alimentos que consumimos diariamente, né? Então, para se plantar, para que o solo possa ser, né, ótimo para o plantio, para que haja agricultura, é necessário alguns cuidados, tá? Vamos relembrar esses cuidados? Vocês lembram do processo adubação? Vocês lembram? Adubação, aração, irrigação, drenagem, lembram? Isso, ainda tem um outro processo, tentem lembrar. Lembraram? Muito bem, rotação de culturas, né? Então, esses 5 processos, né, que nós fazemos para ajudar, né, para tornar o solo melhor, né? Vamos relembrar um pouquinho cada um deles? A adubação consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos, né? Então, o adubo, né, nós colocamos no solo para torná-lo próprio para plantar, né? Esse adubo ele pode ser um adubo natural, feito com esterco de animais, restos de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial produzido em indústrias, né? Que isso você coloca no solo e com isso ele vai ficar bom para o plantio. Temos também o processo de aração. Vocês lembram o processo de aração? Que consiste em revolver o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas, não é? Vimos também o processo de irrigação, que é a técnica utilizada para manter a quantidade de água ideal para o desenvolvimento das plantas, né? Vimos também a drenagem, que é uma técnica utilizada em solos muito úmidos, pois controla o excesso de água. E a rotação de culturas, nós vimos que é uma técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho, no outro planta-se soja e assim vai intercalando. Por isso que o nome é rotação de culturas. Então, vocês viram aí as técnicas utilizadas no solo, não é? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o solo tem vida. Isso, lá naquela parte do nosso livro que fala sobre o solo tem vida. Nós vimos que o solo, ele fornece nutrientes, ele fornece água e suporte para o desenvolvimento das plantas, não é? Mas nós vamos ver agora que o solo ele serve também de abrigo para muitos seres vivos. Vocês viram que alguns animais eles utilizam o solo para morar, né? Como as minhocas. Outros, eles constroem, né, as suas casas no solo. E nós vimos também que algumas atividades, né, como a agricultura, a deposição de lixo, desmatamentos, queimadas e construção de cidades podem danificar o solo, tá? E para conservar o solo, é importante o quê? Manter sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência
ao consumo de alimentos sem agrotóxicos, tá? Então, com isso, né, nós trabalhamos, né, nós revisamos o nosso capítulo 6, tá bom? Então, peço que vocês estudem pelo livro, pelas atividades do livro, leiam os textos, leiam os exercícios direitinho, tá certo? Para que com isso vocês possam assimilar também o conteúdo e assim realizar uma boa avaliação, tá bom, meus amores? Então, beijos para vocês, tá? E bons estudos, tá?